Em 2020, a pirataria tinha morrido, não por causa de uma nova tecnologia anti-pirataria, mas sim pela ascensão de serviços tão bons que desafiavam a própria necessidade de piratear. A Netflix custava R$ 21,90 e tinha tudo lá, sem site suspeito e sem malware, uma experiência limpa. O Game Pass não ficava para trás e por R$ 40 no mês te entregava um catálogo completo de jogos. Tudo estava perfeito para o consumidor. Mas em 2024, algo mudou. A pirataria estava mais forte do que nunca. O número de visitas a sites piratas saltou para 216 bilhões, jogos sendo disponibilizados gratuitamente em sites ilegais horas após o seu lançamento oficial. Ondas de ódio contra empresas como a Nintendo e EA infestavam as redes sociais. O prejuízo financeiro disso tudo foi gigantesco. Só o streaming projeta um rombo de 113 bilhões até 2027. Mas as grandes corporações não são as únicas afetadas. No meio dessa guerra, os usuários também sofrem. Estudos indicam que 1 em a cada 3 softwares pirateados contém algum tipo de vírus, e quem baixa esse tipo de conteúdo tem 28 vezes mais chance de ser hackeado. Por falta de opção, muitos correm esse risco. Mas como chegamos nesse cenário? Como as empresas que supostamente mataram a pirataria a trouxeram de volta tão rapidamente e em uma escala nunca antes vista? Para responder essa pergunta, precisamos mergulhar nos últimos 5 anos de história. Ninguém usa pirata porque prefere, é porque é a opção. A gente viu a pirataria em queda por um bom tempo e eu acho que ela vai voltar a dominar simplesmente por falta de noção das empresas na hora de precificar. Atenção, esse vídeo é educativo e informativo. Nenhuma forma de uso indevido é incentivada. Antes de tudo, precisamos entender que a pirataria não é simplesmente obter coisas de graça. Muitos relacionam esse mercado paralelo com a democratização do acesso ao conhecimento e à cultura. E, embora ilegal, ela permitiu que gerações de brasileiros tivessem acesso a jogos e softwares, criando uma potência internacional no mercado atual. Essa linha de pensamento não existe só entre usuários, ela já se espalhou até mesmo entre os próprios estúdios. Desenvolvedores de jogos como Darkwood preferiram eles mesmos colocar os seus jogos em sites de torrent para evitar que os jogadores caíssem em golpes ou comprassem versões com malware. Os criadores de Peak preferem que as pessoas joguem a versão One Piece do jogo deles ao invés de usar versões suspeitas criadas no Roblox, que só querem pegar o seu dinheiro com microtransações. Mas o exemplo mais famoso vem de uma gigante, a CD Projekt Red, criadora de The Witcher e Cyberpunk 2077. A filosofia deles é simples: você não pode forçar alguém a comprar seu jogo, mas pode convencê-la a escolher esse caminho. E como eles fizeram isso? Eles publicaram The Witcher 3 na loja GOG sem nenhuma proteção. Isso porque eles acreditam que medidas como exigir a conexão com a internet em jogos offline ou instalar plataformas de terceiro podem acabar estragando a experiência de quem pagou pelo produto. E qual foi o resultado? Uma explosão de vendas. The Witcher 3 bateu o recorde de receita mesmo com uma opção gratuita disponível desde o primeiro dia. Isso prova um ponto fundamental que nos ajuda a entender a situação de hoje, principalmente com os serviços de streaming. O fator que mais intensifica o uso desse mercado paralelo não é o preço, é a acessibilidade. Um dos principais motores para a ascensão da pirataria atual é a fadiga das assinaturas, ou a guerra dos streamings. Antigamente, a Netflix oferecia R$ 21,90 por um catálogo quase completo, com todos os filmes e séries do momento. A HBO, Disney e Paramount estavam lá, tudo no mesmo lugar. Mas com o tempo houve uma fragmentação. Cada produtora decidiu criar sua própria plataforma com seus próprios preços e pacotes, levando consigo seus filmes e séries da Netflix. Enquanto a Netflix perdia valor, os seus planos aumentavam de preço e sua qualidade diminuía. Uma empresa que era conhecida por ter revolucionado o consumo de conteúdo, sendo a pioneira do streaming, agora era conhecida por inovar em práticas de exploração ao consumidor. Você deve se lembrar do famoso tweet: amar é compartilhar uma senha. Bom, o amor não durou muito na Netflix, já que em 2023 ela veio com uma nova política de cobrar mais para quem amasse muito, atitude da qual ela foi duramente criticada por diversas pessoas e serviços de streaming. Porém, aos poucos, as outras plataformas como a Disney Plus e a Hulu começaram a implementar medidas similares. Hoje, você não só precisa ter uma conta na Netflix para cada casa que você vive, como precisa assinar múltiplas plataformas simultaneamente para conseguir acompanhar os seus conteúdos preferidos, o que resulta em brasileiros gastando cerca de R$ 118 por mês em streaming, podendo ultrapassar R$ 380 se quiserem ter acesso às principais plataformas do momento, o equivalente a cerca de 23% de um salário mínimo. Se você acha isso absurdo, deixa aqui embaixo o quanto você gasta por mês em streaming, porque, bom, pode piorar.
Mesmo assinando todas as plataformas, sua região ainda pode ter conteúdo bloqueado. Isso acontece por causa dos contratos de licenciamento, que prendem um filme ou série a uma região específica. O que muitos começaram a fazer então foi usar uma VPN para simular a localização em outro país, mas as plataformas reagiram rapidamente, criando bloqueios para esse tipo de medida. Cada porta que o stream fechava empurrava mais gente direto para o mercado paralelo. E não foram só os preços da Netflix que aumentaram. O plano padrão da Disney Plus saiu de R$ 27,90 em 2020 para R$ 43,90 em 2025. A HBO Max foi de R$ 27,90 para R$ 44,90, todos tendo uma opção mais barata, mas que era lotada de anúncios. Enquanto os serviços de streaming batalhavam entre si, prejudicando os clientes como resultado, o gigante enfraquecido foi se fortalecendo cada vez mais, substituindo layouts ultrapassados e feios por páginas limpas e às vezes superiores às das plataformas oficiais. Todo o conteúdo estava em um lugar só, muitas das vezes de graça ou por valores pequenos, e você ainda podia compartilhar com quem quisesse quando quisesse. Ela havia evoluído, focado cada vez mais na experiência final do usuário, o que revela como o mercado oficial falhou em atender essa demanda. E aqui a história tem uma virada irônica. Pesquisas revelam que para quase metade dos usuários, esse mercado paralelo deixou de ser só uma opção gratuita para ser a melhor opção. A usabilidade, o catálogo unificado e tudo mais contribuem para uma experiência que muitos assinantes da Netflix buscam fora da plataforma que pagam. No fim, esse mercado paralelo roubou a maior arma da Netflix, a promessa de ter tudo em um lugar só. Uma promessa que, bom, hoje a Netflix não só traiu, como não consegue cumprir. E não pense que essa briga ficou só no mundo dos filmes e séries. Ao mesmo tempo, uma batalha muito parecida acontecia no universo dos jogos e softwares. Só que lá, os oponentes eram outros e o equilíbrio era ainda mais frágil. De um lado, tínhamos estúdios obcecados por microtransações, lançamentos anuais que pareciam copia e cola, preços de jogos subindo para R$400 e a mesma fórmula AAA repetida à exaustão. Esse cenário de frustração era o terreno perfeito para uma revolução, e ela veio com o nome de Xbox Game Pass, a Netflix dos jogos, uma solução tão boa que foi vista como uma alternativa ao mercado paralelo. Tudo parecia perfeito, até que, bom, nas últimas semanas, uma corda que já era fina se arrebentou. Se comprar não é possuir, p***ar não é roubar. Quem disse isso foi Notch, o criador do Minecraft. Essa fala tem repercutido bastante ultimamente graças a um modelo de mercado dos softwares atuais, onde comprar um jogo na Steam não significa possuir o jogo, mas possuir uma licença para jogá-lo. O que significa que, teoricamente, a Steam pode cancelar o seu acesso ao jogo a qualquer momento, te impedindo de usar algo que você pagou para ser seu. Mas tudo explodiu mesmo com o Switch 2. A Nintendo, que já era conhecida por práticas suspeitas, elevou o nível e agora, ao comprar o novo console deles, o Switch 2, você estaria aceitando um termo que permite eles desativarem o seu console ou conta quando quiserem. Basta eles entenderem que você tentou desbloquear o console ou infringiu alguma regra, sobrando para você basicamente um peso de papel tecnológico de R$4.000. Todas essas ações da gigante japonesa, agregadas ao aumento dos preços dos jogos para R$500, criam um movimento em busca de quebrar o Switch 2, impulsionando de novo o mercado paralelo. No meio disso tudo, um dos poucos serviços que recebia elogios era o Game Pass, e ele te dava acesso a uma imensa biblioteca de jogos por um preço acessível. Mas a felicidade durou pouco, já que recentemente eles decidiram dobrar o preço do serviço no Brasil. Todos os pacotes sofreram um ajuste de preço, mas o Ultimate saiu de R$ 59,99 para R$ 119,99. O resultado foi óbvio. Ondas e ondas de cancelamento. O site deles até saiu do ar. Talvez para impedir o cancelamento em massa? É difícil dizer. O futuro é claro. Muitos que tinham largado ou diminuído o consumo de fontes externas agora estavam motivados a voltar, e os que não consumiam tinham mais uma razão para começar. E a realidade é que 2025 está sendo um ano terrível para o consumidor. Softwares que antes podiam ser comprados por um valor fixo, hoje são licenças igualmente caras e limitadas a pacotes que aumentam a cada ano. Em breve, o consumidor não será mais dono de nada que compra, mas sim de licenças temporárias de uso. Imagina comprar um carro e ter que pagar um valor mensal pela licença de poder ligá-lo. É para aí que a gente está caminhando. Nesse meio, o consumo ilegal dispara e com ele as suas consequências que afetam ambos os lados, mas principalmente os consumidores. Baixar softwares desconhecidos é um risco absurdo e muitos sofrem nas mãos de hackers por conta disso. Você não sabe de quem veio aquele programa inicialmente e nem se nele pode existir um vírus dormente que só vai despertar meses depois. Nos vídeos de análise do canal já vimos vários exemplos desse malware e muitos deles passaram despercebidos por mais de 70 antivírus. E isso não é tudo. Os sites de download também podem ter falhas, assim
assim como qualquer outro site, e podem ser usados para distribuir programas infectados. Muitos deles ainda permitem terceiros postarem os jogos, como a gente viu no GTA 6, que mesmo sem ter lançado estava para download nesse site, e claramente era um vírus. Todo dia eu recebo mensagens de pessoas passando por esse problema. E se você já foi infectado, deixe sua experiência aqui embaixo para poder alertar o próximo. Eu não criei esse vídeo para discutir o que é certo ou errado, mas sim para trazer uma reflexão do porquê a pirataria tem voltado com tanta força, e também te alertar que você pode se ferrar por causa disso. Sempre tenha cuidado com o que você baixa, independentemente do que você quer baixar. E se você tem dúvidas se você foi infectado ou não, eu tenho um vídeo aqui no canal te ensinando como achar vírus no seu computador e como se livrar deles. E embora esse não tenha sido um vídeo convencional aqui do canal, onde eu investigo e analiso malwares, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido alguma reflexão que vale a pena para você. Um abraço e até a próxima.